Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje envolve arte, cultura, história, política. São vários temas e um só, porque iremos falar de Nicolau Maquiavel, que foi filósofo, historiador, diplomata, dramaturgo. E o interessante é que Maquiavel, ao longo da história, ficou conhecido como recebeu a fama de malvado. E para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje o jornalista e escritor José Paulo Lany. Ele acaba de lançar o texto teatral chamado Maquiavel, o homem por trás do mal. Vamos saber do Lany se Maquiavel era malvado mesmo ou não. Seja bem-vindo, José Paulo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar com você, com a audiência da TV Alesp. Maquiavel era gente boa, viu? Maquiavel era gente Ah, boa. é? Talvez não para os padrões de hoje, mas para os padrões daquela época. Eu acho importante a gente sempre ter em mente que quando a gente busca entender, e não falei julgar, eu falei entender uma personagem histórica, é preciso que a gente entenda o contexto em que ela viveu. Né? Então, a gente não pode fazer um julgamento retrospectivo com base naquilo que a gente entende como o que seja a moral, a decência, os bons costumes de hoje. Porque a história é mutável e cada época tem as suas peculiaridades. Portanto, quando eu digo que Maquiavel era um cara legal, eu faço isso porque, na realidade, ele expressava e vivia de acordo com os valores daquele tempo e não era uma pessoa que ficava pensando em fazer maldades, que queria o mal do seu povo, que desejava a tirania. Não era uma pessoa que acreditava que se devesse trair um amigo. Não era uma pessoa que fosse indiferente ao sofrimento das outras, ou mesmo da sua nação, né, da sua cidade-estado, ou mesmo de uma maneira mais ampla da Península Italiana. Não, era uma pessoa, por incrível que pareça, sensível não só aos problemas de quem estivesse ao lado dele, mas às necessidades e aos desafios que a sua sociedade estava vivendo naquele momento. Então, é claro que a gente tende, nos dias de hoje, lançar um olhar para o Maquiavel com base apenas no escrito mais famoso dele, que foi O Príncipe, porque esse livro contém algumas ideias que soam violentas, soam hipócritas e soam mentirosas nos dias de hoje, como naquele tempo. Agora, José Mas, Paulo, pois não. você estudou Maquiavel por vários anos para poder escrever essa peça teatral, né? O que te motivou a estudar Maquiavel? O que levou você a iniciar os estudos sobre ele? Bom, em primeiro lugar, o fascínio que eu tenho pela história, de modo geral. Eu gosto muito de história, eu leio tudo que eu posso sobre história. Tenho uma atração irresistível pela Itália, pelo Império Romano, pela República Romana. Eu gosto muito de estudar esses 1.500 anos, 1.700 anos. De maneira que eu acabei deparando com algumas biografias muito boas do Maquiavel e esse tema acabou me fascinando. Então, eu li uma biografia, depois eu li outra, fui lendo, e no início eu não tinha intenção de escrever sobre Maquiavel. E eu acho interessante isso, porque a vida leva a gente a fazer certas coisas que a gente nem imaginava. Então, o que eu queria era entender, eu queria conhecer. E o que me cativou também nessa personagem foi justamente as suas características mais simples, né, mais humanas do dia a dia. Não exatamente a sua filosofia política. Aliás, há uma
discussão, né, sobre se o Maquiavel era realmente um filósofo no sentido estrito, sistemático. Há quem diga que ele era um pensador, mas que, como ele não havia sistematizado, não sistematizou a filosofia, os pensamentos dele, não se pode até considerar que ele fosse filósofo. Mas há, sim, uma grande corrente, inclusive no meio acadêmico, que o considera o primeiro filósofo político da história, ou o criador da ciência política. Mas não era exatamente isso que me interessava, viu, Fábio? O que me interessava era aquele sujeito que, tido como uma pessoa má, era absolutamente engraçada, era tida pelos amigos dele como uma pessoa que gostava de pregar peças, de fazer piadas, se reunia com os amigos para beber até tarde da noite. Ele tinha uma característica que a gente não pode dizer que vamos dizer, a gente não pode dizer que é boa, mas a gente pode dizer que é humana, que vamos dizer, é comum entre muitas pessoas, das mais simples às mais complexas, que é o fato de que ele era mulherengo, né? Então, isso até me remete a um mulherengo talvez muito mais presente do que ele na história, que foi o nosso Dom Pedro I, né? Mas o Maquiavel era mais sutil em relação a isso, né? Porque ele tinha uma família que ele amava, a sua esposa, Marieta, não sei se fazia vista grossa, porque naquela época as mulheres costumavam fazer vista grossa para as escapadas dos maridos, né? E ele, ao mesmo tempo, era uma personagem que viajava muito em missões diplomáticas, e parece que em cada cidade em que ele estivesse, ele encontrava, vamos dizer, maneiras pouco familiares de se divertir, né? E é claro, eu não estou dizendo que isso seja bom ou que seja ruim, eu estou dizendo que isso é aquela coisa que acontece com qualquer pessoa que hoje diz não, Maquiavel era mal, Maquiavel não prestava, quando na realidade ele era uma pessoa comum sob muitos pontos de vista. Agora, José Paulo, você até remeteu essa particularidade dele, de ele ser mulherengo, e falou quando ele já era diplomata que ele viajava muito, mas existe alguma literatura que fala um pouco da infância do Maquiavel, como que era o pai, a mãe, até para a gente entender como é que foi a formação de caráter dele? Sim. Uma coisa que é muito legal quando se estuda Maquiavel é que a gente tem acesso a muitas cartas daquela época. O Maquiavel deixou centenas de cartas, né? Não só ele, como os correspondentes dele. Então é possível traçar uma boa parte da vida cotidiana mesmo do Maquiavel, desde a infância dele até a morte, praticamente, né? Quer dizer, um pouquinho antes. Então a gente tem sim, o pai do Maquiavel era o que a gente pode chamar hoje de advogado. Ele tinha uma formação jurídica e até por isso tinha um título que hoje seria uma espécie de doutor, que era Messer Bernardo Machiavelli. Era um humanista e ele acabou transferindo, né, transmitindo essa sua peculiaridade aos filhos. Era uma pessoa que lia muito, era um autodidata, também inspirou Maquiavel nisso, porque Maquiavel também era autodidata, assim como o pai. Então, havia um universo de muita leitura, muita literatura na casa do Maquiavel. A mãe do Maquiavel chamava Bartolomea, era uma mãe muito amorosa, e o Maquiavel tinha 3 irmãos, um rapaz e 2 moças. Esse rapaz, o Toto, que era mais novo, acabou se tornando padre com o tempo. E, aliás, na peça, depois eu acabei brincando com isso, porque eu acabei fazendo com que o Guido, um dos filhos do Maquiavel, resolvesse seguir a carreira do tio. Então, a atmosfera na casa do Maquiavel era de muito interesse por literatura, não só a literatura mais recente da época, como dos tempos antigos. Então, havia lá na biblioteca deles
livros sobre gregos, sobre romanos. Maquiavel teve uma educação, uma instrução que não se pode considerar que tenha sido uma formação brilhante ou irretocável, dada a própria condição da família, que não era uma família que a gente pudesse considerar de grandes senhores, embora no passado isso tivesse acontecido, né? Era uma família que tinha uma raiz nobre, tinha grandes personagens. Esse nome Machiavelli consta que seja uma referência aos maus cravos de Jesus Cristo, porque um ancestral, o primeiro deles, ou um dos primeiros, acabou tendo uma vida santa em Jerusalém e acabou recebendo esse sobrenome. Essa é uma teoria. Mas, naquele momento da infância do Maquiavel, tratava-se do que a gente pode chamar hoje de uma família de classe média, né? A partir daí ele teve, portanto, uma educação boa, mas não tão primorosa, que era a palavra que eu estava tentando encontrar, como outros da sua época, que tinham mais posses, mas havia, sim, um vigor, havia um interesse, uma paixão do pai dele por tudo isso, que ele acabou herdando, né? E uma dessas referências, para a gente entender essa influência inicial no Maquiavel, é justamente o fato de haver livros na estante sobre o Império Romano, sobre a República Romana, né? Para você ter uma ideia, um dos livros do Maquiavel é Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Tito Livio era um historiador sobre Roma, um historiador de Roma, um historiador latino. E ele, portanto, deixou vários escritos sobre essa fase histórica, e Maquiavel ficou fascinado, assim como o pai, por isso. Então, desde cedo, Maquiavel lia sobre Roma, sobre o Império, sobre a República, e tempos depois, anos depois, acabou escrevendo um livro muito importante, que é Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. E um fato também bastante interessante é o de que parece que o pai dele conseguiu numa troca, ter esses escritos do Tito Livio, dando para aqueles que detinham, portanto, esses escritos, vinho, vinagre, uma espécie de escambo, entendeu? Que era comum naquela época, e a partir daí ele conseguiu a impressão desse livro, desses livros que acabaram influenciando bastante Maquiavel. Então, a gente tem uma família comum em Florença. Havia, sim, propriedades da família, mas não era nada que fosse muito pujante. Eram algumas propriedades que permitiam que a família vivesse em conforto, mas a gente pode entender, assim, a infância dele como uma infância comum, uma infância normal, como a de qualquer outra pessoa hoje em dia. Agora, José Paulo, você me disse que quando começou a ler Maquiavel, você nem pensava em escrever nada a respeito. Você tinha mais uma curiosidade histórica mesmo. Então, em qual momento você resolve fazer um texto teatral? Você percebe que aquilo dali dá para você criar artisticamente em cima? E o que você objetiva com esse seu texto, né? Maquiavel, o homem por trás do mal. Não foi nada que a gente possa dizer que foi fruto de um momento importante. Simplesmente, depois de escrever várias peças de teatro, e, claro, tendo interesse em tudo isso, e, ao mesmo tempo, sabedor de que eu tinha elementos suficientes para escrever uma boa peça, eu acabei tomando essa decisão. E, naquele momento, eu pensei em escrever um momento importante da vida do Maquiavel, e esse momento, sem dúvida nenhuma, historicamente, a gente pode dizer que é o do que se chama de exílio do Maquiavel, nos arredores de Florença, mas, ao mesmo tempo, com a liberdade artística de reunir várias outras fases da vida do Maquiavel, de Florença,
da Península e de vários outros estados, cidades-estado, daquela época. E isso é legal na arte, né? Então você pega algo que aconteceu décadas antes, ou anos antes, mas como se trata de algo muito interessante e que a sua personagem viveu em algum momento, você transplanta para o presente, né? Então, eu acabei reunindo vários instantes históricos naquela fase importantíssima da vida do Maquiavel, em que ele foi afastado da vida pública. E como é que isso se dá? Maquiavel era um apaixonado pelas suas funções públicas. Maquiavel era um secretário da segunda chancelaria lá da senhoria de Florença. Senhoria, vamos pensar em algo como um governo. Era uma república em Florença. Então, desde cedo, talvez com a influência do pai, perdão, e de alguns outros amigos, Maquiavel acabou conseguindo esse cargo, que era algo que dizia respeito a intercâmbio com estrangeiros. A segunda chancelaria cuidava de interesses militares de Florença, ao mesmo tempo de assuntos internos, de política interna, mas ao mesmo tempo também fazia uma aproximação de interesses com a primeira chancelaria, que tratava de assuntos externos, de modo geral, não necessariamente de guerra, mas de assuntos externos, de correspondência diplomática. Maquiavel ficou fascinado por esse trabalho, por isso ele acabou viajando muito para a região que a gente chama hoje de Alemanha, para a região que a gente chama hoje de França, e outras localidades importantes, porque ele havia sido incumbido por esses senhores de dialogar com reis, com príncipes, com personalidades importantes da igreja, no interesse do governo florentino. Mas ele era um funcionário de segundo escalão. Não vamos pensar que Maquiavel fosse considerado alguém muito importante naquela época pelos seus senhores. Ele era importante, claro, porque defendia os interesses de Florença, mas ele não era um potentado, né? Ele não era alguém que tivesse poder de decisão no momento de uma negociação. Muitas vezes ele levava a ideia de Florença sobre determinado assunto externo, ouvia as considerações daquele príncipe, daquele nobre com quem ele conversava e informava por meio de correspondências o governo florentino, ou voltava e falava com o governo florentino sobre o que havia sucedido. Mas, como eu disse, ele não tinha, muitas vezes, o poder da decisão. Ele gostava muito desse trabalho. No fim das contas, com o tempo, ele acabou também, depois de muito insistir sobre a necessidade de defesas para a cidade, organizar uma milícia florentina, milícia no sentido não o de hoje, mas o de um exército local. Milícia muitas vezes está associada, naquela época mesmo, a mercenários, mas Maquiavel era contra que essas milícias fossem conduzidas por mercenários, porque ele entendia que isso não dava certo, né? Que muitas vezes havia um desinteresse dessas formações militares pelo interesse mesmo, um desinteresse pelos assuntos do governo que os havia contratado. Então ele entendia que era importante a formação de milícias formadas por milícias com cidadãos de Florença. E ele acabou organizando, ele acabou indo atrás das pessoas no campo. Você imagina Maquiavel indo lá para conversar com camponeses, para dizer, olha, você tem que participar da milícia. Claro que o governo também incentivava, dava algum tipo de benesse para que essas pessoas aceitassem, e no fim das contas ele acabou organizando, sim, ele acabou formando uma milícia florentina. Num primeiro momento, essa milícia
teve um sucesso estrondoso, que foi da recuperação de Pisa. Maquiavel foi um desses principais artífices, de maneira que houve um cerco a Pisa, e com a influência gigantesca de Maquiavel, Pisa foi retomada por Florença. No entanto, num segundo momento, Maquiavel e a sua milícia enfrentaram uma derrota muito dolorosa na cidade que se chama Prato, vamos chamar as comunas italianas de cidades, Prato com 2 T's, Prato quer dizer prado em italiano, e essa cidade, portanto, acabou sendo derrotada por forças espanholas que saquearam a população. Então, houve um momento de vitória, um momento de derrota, mas Maquiavel também tinha esse interesse militar, e não porque ele apreciasse valores guerreiros, simplesmente. Ele desejava a paz, mas ele entendia que muitas vezes era preciso fazer a guerra como uma maneira de se defender. É preciso entender Agora, Maquiavel... José Paulo, Pois não. desculpa, conclua, desculpa, pode É concluir. preciso entender Maquiavel no contexto das cidades-estado italianas, no contexto do que a península estava enfrentando. Então, tanto Florença quanto outras cidades eram acossadas por estrangeiros, por franceses, por espanhóis, ou mesmo por outras cidades-estado. Veneza tinha uma ambição de conquista muito grande, né? O César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, também tinha ímpetos de dominação, e ele estava conquistando grandes vitórias naquela região. Então, Florença não era uma cidade poderosa, um estado poderoso, de maneira que muitas vezes era importante fazer alianças e ir para a guerra. E Maquiavel tinha esse entendimento de que sem essa defesa, Florença poderia cair na mão dos inimigos e poderia ser dominada. Então, era um sentimento de, entre aspas, patriotismo, né, para que Florença não fosse escravizada, para que o povo dele não fosse escravizado, e de maneira mais ampla, para que a Itália não fosse escravizada. Maquiavel tinha em mente a unificação da Itália naquele momento, e a Itália estava sendo sempre ameaçada por forças estrangeiras. E não à toa, só para concluir, não à toa, a gente tem mais recentemente, depois da unificação italiana, um carinho, uma simpatia muito grande do povo italiano, de historiadores, de estudiosos, por Maquiavel, que é tido como uma espécie de precursor da unificação italiana. Agora, Zé Paulo, talvez até todo esse pensamento de unificação que o Maquiavel tinha e essa interação que ele tinha com autoridades ali da Itália, até fora da Itália, e ao mesmo tempo o fato de você ter falado minutos atrás aí que ele não pertencia a um primeiro escalão, né? Então ele fazia toda essa interação, ele era o elo ali entre as autoridades, mas ele não era uma grande autoridade, que talvez tenha levado ele, na parte final da vida dele, ao exílio, que é o momento histórico que passa a sua peça. O nosso programa que está quase chegando ao fim, eu gostaria que você comentasse como é que foi essa parte final da vida do Maquiavel, no chamado exílio, né? E, ao mesmo tempo, o seu texto teatral, se já tem data, né, para ser encenado, qual que deve ser o futuro aí dessa história, se em breve a gente consegue assisti-la aí nos teatros. Fábio, é justamente por causa desse interesse do Maquiavel pelos assuntos políticos, pelos assuntos públicos, que eram de grande importância para a sua cidade, para o seu estado, que Maquiavel não se importava de trabalhar com republicanos ou com famílias ditas monárquicas, como os Médicis. Então, ele trabalhou durante muito tempo na República do gonfaloneiro Piero Soderini, que era uma espécie de primeiro-ministro, vamos dizer assim, o presidente, o governador. Governador não, né? Porque aquilo era um estado pré-nacional, vamos chamar assim de primeiro-ministro. Mas quando a República caiu, ele também quis trabalhar para os Médicis, né? Agora, como a associação dele com a República do Soderini era muito grande, Maquiavel acabou sendo tratado pela família dos Médicis, como uma persona não grata. Então, tiraram o cargo dele, impediram que ele trabalhasse.
impuseram uma multa a ele e disseram, olha, você não pode sair da Toscana durante 1 ano. Para piorar, logo depois, ele acabou caindo numa armadilha do destino, vamos dizer assim, né? Porque encontraram com conspiradores uma lista em cuja relação estava o nome dele. E ele não tinha nada a ver com essa conspiração. Acabou sendo preso, torturado, e só se safou da morte porque um Médici acabou se tornando Papa, o Giovanni, que acabou se tornando Leão X, e houve um indulto, né? Essa família fez um indulto de todos os prisioneiros, Maquiavel acabou sendo libertado, e aí sim, foi para o seu sítio em Santa Andrea de Percutina, ali nos arredores de Florença, e produziu várias as obras que se tornaram clássicas, né? Como O Príncipe, discurso sobre a primeira década de Tito Livio, a Mandrágora, que é uma peça teatral muito importante na literatura italiana, e por aí vai. Então, nesse momento, a gente tem um Maquiavel amargurado, deprimido, triste, tentando voltar à vida pública, sob a incompreensão de amigos da época da República, que entendiam que ele não deveria se oferecer para a nova família, mas ele tinha um amor muito grande por essa vida pública, e, portanto, na peça, a gente fala disso, né? De um momento de amargura, de dor, em que Maquiavel tenta, por meio de um amigo dele, o Biagio Buonaccorsi, convencer os poderosos de que ele é útil, de que ele é importante, de que ele pode voltar a trabalhar. Ele está lá com a Marieta, com a esposa dele, com o Guido, que é o filho dele. Eu acabei reduzindo a brigada, como ele chamava a família dele, os amigos, para apenas 3 filhos. E Maquiavel, na verdade, teve 7 filhos e 2 morreram na primeira infância. Mas na minha peça nós temos ali, portanto, 3 filhos, mas só um aparece. A gente tem que ter essa preocupação cênica, né? De não ter atores demais, tem que pensar na questão econômica, enfim. Então, na minha peça nós temos o Maquiavel, a Marieta, a esposa dele, o Biagio, que é esse amigo que vai visitá-lo, e o filho Guido. Nós temos 4 personagens e a Bárbara, que era amante dele. Então, de vez em quando, Maquiavel saía da sua vila para visitar a amante na cidade. E aí, a partir daí, a gente mostra esse conflito interior, principalmente do Maquiavel, e a vida simples dele, com o filho colhendo material para fazer arapuca para pássaros, para caçar tordos, né? Os interesses literários dele, o humor dele, a fantasia dele, e, claro, a gente fala também, né, de questões que eram de interesse dele, né, de assuntos políticos, de ideias que ele tinha para a cidade e para a humanidade de modo geral. Eu acho que é importante ter em mente que Maquiavel o pensamento de Maquiavel é sobre a humanidade, mais do que sobre Florença, apesar do amor que ele tinha por Florença, por Roma e pela Itália. José Paulo, nosso tempo aqui, infelizmente, está praticamente esgotado. Eu só quero saber o seguinte, passado aí a pandemia, a gente vai conseguir assistir essa sua peça aí nos teatros de São Paulo? Que era uma pergunta que eu não havia respondido, correndo aqui. Olha, eu estou conversando com um amigo diretor, e a gente só vai poder ter essa resposta depois da pandemia, depois da vacina, né? Porque, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer nada em teatro e em outras artes para não arriscar a vida das pessoas. Mas estou conversando, sim, com um amigo diretor, e eu espero que a gente bata o martelo e aí sim vá atrás de elenco, de recursos, para poder encenar a peça. José Paulo, quero te agradecer aqui a sua presença no Alesp Conecta, com todas essas informações sobre Maquiavel, esse personagem da nossa história que é tão importante e talvez até mal compreendido, né? Espero que em breve a gente possa estar no teatro assistindo esse teu espetáculo. Eu espero que sim também, você vai estar lá com a gente. Toda a equipe aí da Alesp. Obrigado. Obrigado mais uma vez, José Paulo. Obrigado a vocês, obrigado. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas podem ser vistos e revistos também na plataforma YouTube.
Obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo programa.